Já não é novidade pra você. Tocou o sininho, episódio novo. Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E você que já tá aqui com a gente há tanto tempo, quero te agradecer. Tem sido incrível todos os feedbacks, os testemunhos que a gente tem recebido de como esse conteúdo de 5, 10, 15 minutos tem impactado a prática diária dos nossos ouvintes. Então, muito obrigado você que tem acompanhado a gente por todas as temporadas até aqui. Estamos indo aí para produção. Vamos ver aqui agora na íntegra. Eu fiquei com uma curiosidade de qual número de podcast a gente está. E eu vou falar agora. Posso revelar aqui? Esse aqui é o podcast número 67 indo para o ar. Então quer dizer que há 67 semanas nós colocamos conteúdo para vocês aqui, isso é extraordinário. Obrigado a vocês que estão acompanhando a gente desde o início. E se você está chegando hoje aqui, sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o lugar para nós falarmos de atividade física, desenvolvimento humano e performance de um lugar de propósito de vida. E no último episódio eu falei sobre a diferença da frustração e da indignação e como me indignar com algumas coisas está me levando a me resolver com o passado. E eu quero contar uma história muito breve. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu fiz parte de uma comunidade esportiva muito grande. E era um sonho estar nessa comunidade esportiva, era um lugar bem seleto, bem exclusivo, e eu consegui entrar para esse lugar, mas rapidamente eu tive que sair por uma questão de visão e de propósito. Eu acho que está tudo certo, cada um tem o seu e cada um tem que analisar o que faz sentido. E na época, para mim, eu entrei, gostei, mas de repente não fazia mais sentido e eu saí. E o primeiro aprendizado que eu tive com isso é: a gente precisa saber encerrar os ciclos da nossa vida. Naquela época eu não soube encerrar o ciclo da minha vida e eu saí mal dessa comunidade e eu não saí com boas amizades, pelo contrário, sabe quando você sai com rusga, que você olha para a pessoa e que só de olhar você já está pensando coisas que você não deveria? Foi isso. Então, foi esse o processo aí de 12 anos na minha vida e agora, nas últimas semanas, eu estava chegando para treinar e eu encontrei uma pessoa ligada a esse movimento esportivo que fazia 10, 12 anos que eu nem olhava na cara dessa pessoa, nem conversava com ela. Só que, como eu te falei, eu estou passando por esse processo de indignação na minha vida que algumas coisas não fazem mais sentido. E depois de 12 anos, eu senti o Espírito Santo tocando aqui no meu coração e falando: vai lá e pede perdão. Então imagina o nível de batalha interna de, faz 12 anos. E eu nem era o errado na história. Eu comecei a fazer um julgamento breve da situação de 1 minuto. Mas por que eu tenho que ir lá? Só que no meio desse julgamento eu já estava indo, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, dependente de Deus, é que obediência tardia é desobediência. Então, quando o Espírito Santo começou a cutucar em mim, eu já estava indo, questionando como que eu vou fazer, mas eu já estou chegando perto, daqui a pouco eu estava na frente da pessoa, ela estava olhando para mim assustada, tipo, será que vai ter uma treta agora? Só que o cara é maior do que eu, obviamente eu ia apanhar, então eu não ia fazer uma treta assim. Se eu não fiz 12 anos atrás, eu não ia fazer agora, né? Mas no meio do susto dos dois, eu só consegui falar: cara, me perdoa pelo que aconteceu nos últimos 10 anos, terminamos mal a situação, eu realmente quero que você me perdoe. E ele falou: não, tá tudo bem, tá em paz, tá beleza. Eu falei: beleza, show de bola. E a gente colocou uma pedra nesse passado e foi muito bom para mim, eu me senti muito aliviado e isso destravou várias outras coisas do passado que eu nem lembrava, situações com marca que eu já tinha trabalhado, que eu estava muito frustrado. A marca me procurou para fazer coisas legais que vocês vão ver aqui em breve. E eu falei: uau, olha só que interessante isso aqui. E me veio uma reflexão muito importante que amor e perdão são obrigações para o ser humano. De que perspectiva que eu te falo isso? Vocês sabem, eu sou cristão e eu comecei a entender com o passar do tempo de que eu não tenho a opção de perdoar ou não perdoar alguém. Se eu digo que eu carrego os princípios e valores de Jesus, o perdão é uma obrigação da minha vida, independente do que aconteceu. O amor, ele é um mandamento para mim. Eu não tenho a opção de não amar alguém. Agora, o que muitos de nós confundimos é que
Sim, então perdão e amor é uma obrigação, porém relacionamento não é uma obrigação, é opcional. Falando desse caso que eu fui pedir perdão para essa pessoa de 12 anos atrás. Eu tenho que amar a vida dessa pessoa, é uma obrigação para mim, e eu tenho que perdoar essa pessoa, é uma obrigação para mim, mas eu não sou obrigado a ter relacionamento com essa pessoa a partir de agora, porque eu resolvi o passado. Não é uma obrigação, é uma opção. Talvez você entendendo a diferença entre relacionamento ser opcional, amor e perdão não ser opcional, obrigatório, você consegue trazer muito mais leveza no teu coração para perdoar as pessoas, a perdoar as situações do teu passado que estão prendendo você hoje numa vida frustrada, aonde você não está conseguindo viver aquilo que você deveria de verdade. Então, muitos de vocês escutam esse podcast enquanto estão se exercitando. O que eu acho muito bom é a nossa proposta. Aproveita agora que você está no meio da tua atividade física e vai para um momento de reflexão. Quais são as fases da minha vida que eu não superei ainda? Quais são as pessoas do meu passado que eu me frustrei, que eu não perdoei ainda? Quais são as pessoas que eu ainda não pedi perdão? Quais são as pessoas que merecem o meu amor, mas estão tendo o meu menosprezo? Quais são essas situações da tua vida que hoje estão te prendendo lá atrás, impedindo que você seja livre para viver para frente? Só lembra da diferença. Eu não estou falando que perdoar e amar vai te levar para um lugar de criar um relacionamento íntimo de novo. Perdoar e amar vai te levar para um lugar de liberdade para você construir o teu futuro com um acordo pessoal com os teus princípios e valores. Porque você sabe, no final do dia, quando a pressão vem, quando a tempestade cai, aquilo que você tem de rabo preso com o passado ofende os princípios e valores que você quer construir daqui para frente. Você não consegue confiar em você mesmo porque tem situações do passado que ainda abalam essa confiança. Vai lá e resolve isso. Quebra todo o orgulho, quebra tudo. Não interessa quem errou, não interessa nada disso. Só vai lá e faz. E você vai perceber como isso vai proporcionar uma aceleração na renovação da tua mentalidade, na transformação do teu coração e na aceleração dos teus resultados que você quer para a tua vida. Cara, deixa para trás o que passou, passou. Vai lá, coloca uma pedra, liga para alguém, manda uma mensagem, chama para tomar um café, faz alguma coisa. Só não fica com isso preso no teu coração. Inclusive, olha só que interessante. Algumas semanas atrás nós estávamos em um retiro, nós estávamos ali com 500 jovens de 30 a mais anos e uma das ministrações que a gente teve foi sobre uma pessoa que olhava para as atitudes de uma pessoa X e aquelas atitudes da pessoa X irritavam ela ao ponto dela ficar olhando irritada para aquela pessoa. E aquilo começou a incomodar tanto internamente que a pessoa que se irritava foi lá pedir perdão. Falou, olha, toda vez que eu olho para você, as tuas atitudes me irritam e eu tô aqui para pedir perdão por isso, me perdoa. E aí eles se perdoaram ali e tal, não sei o que, foi incrível. Muitas coisas foram destravadas depois disso. A pessoa está pregando sobre isso lá, a experiência que ela teve na própria vida. Depois dessa pregação, 2 pessoas me procuram e falam, eu não gostei de você por causa disso, daquilo, mas me perdoa por causa disso, né? E eu comecei a achar muito legal esse negócio, mas também comecei a refletir. Quantas pessoas eu já ofendi e não sei? Quantas pessoas têm alguma coisa contra mim que eu nem sei? Então isso aqui também é a minha oportunidade. Se eu já fiz alguma coisa para você que está me assistindo, seja num treino, e eu sei que na hora de dar treino eu pego pesado, eu vou para cima, eu sou duro nas palavras, porque eu sei que eu preciso transformar você de alguma forma. Mas deixa eu te falar, se você que está me ouvindo agora tem alguma coisa no coração contra mim, me perdoa. E me escreve aqui, ó, guerreiro, eu te perdoo por causa disso, ou fala assim, guerreiro, me perdoe por conta disso. Vamos ficar bem nós aqui também? Acho que é uma grande oportunidade para nós a gente estabelecer um novo padrão de relacionamento aqui, eu e vocês. Então, vai se resolver com o seu passado, aproveita esse tempo aqui que você está treinando e até frustrações com você mesmo, se alinha com você, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos para cima. Esse aqui foi mais um conteúdo do Holy Flow 7.8 Cast, semana que vem tem episódio novo para você e se quiser ficar por dentro, já sabe, ativa as notificações, se inscreve no canal e envia para aquele teu amigo que está precisando ouvir essa mensagem também, isso aqui é extremamente importante.